Boa noite. No exclusivo de hoje vamos revelar como as leis de imigração portuguesas estão a ser contornadas por milhares de imigrantes, sobretudo com origem no Brasil. Há vídeos no YouTube que funcionam como verdadeiros guias ilustrados e detalhados sobre o que fazer para entrar em Portugal como turistas, para depois ficarem a trabalhar ou a viver. Há vídeos que mostram as viagens de famílias inteiras e até os inspectores do CEF sabem que estão a ser enganados. Esse vídeo pode mudar a sua vida. Já faz um tempo que eu saí do Brasil. Este vídeo tem 1,5 milhão de visualizações. Foi feito por um youtuber brasileiro que viajava pela Europa. Eu posso andar com o celular na rua de noite e ninguém vai me roubar. Fiquei fascinado com as coisas daqui, velho. Até que um dia eu estava em Londres e conversando com um amigo, ele me falou: cara, por que tu não vai para Portugal? Lá você pode chegar como turista, trabalhar, fazer um contrato de trabalho e depois você pode se legalizar. E pronto. Era exatamente isso que eu precisava ouvir. O vídeo tem 4 anos. Foi um dos primeiros a explicar como sair do Brasil e morar em Portugal de forma fácil. Hoje há centenas de vídeos a explicar o mesmo. Olá, sejam bem-vindos ao canal Portugal para Todos. Aqui você ficará por dentro de tudo que precisa para ter uma imigração tranquila. Vão sossegados, vão tranquilos. Mesmo você que está vindo morar em Portugal e não vem com visto, não vem com dupla cidadania, você vem realmente como turista, pensamento positivo, mentalidade de turista e simbora para as dicas. As dicas incluem evitar tudo aquilo que seja suspeito e como responder ao CEF. Uma viagem de regresso e hotéis marcados é o básico, mas também é preciso um roteiro de locais para visitar em Portugal. A gente estudou muito, a gente pesquisou os pontos turísticos de Lisboa. Por mais que a gente estivesse vindo para morar, mas em momento nenhum a gente colocou isso na mente. Por quê? Qualquer pergunta que eles fizessem, a gente está com mente de turista. São apenas alguns exemplos. Há centenas de vídeos de brasileiros a relatarem no YouTube como entraram em Portugal como turistas para viver e trabalhar. Até as crianças devem ser treinadas. Treine as crianças. E as crianças, como adoram falar e dificilmente mentem, elas podem acabar entregando ali. A gente combinou entre nós dois que um só ia ser o porta-voz, ou seja, eu, porque eu estava muito mais preparada nas perguntas do que o meu marido. Gente, treinamos muito, vocês não têm noção. Vimos vários vídeos no YouTube. Famílias inteiras estudam, gastam milhares de euros em viagens, arriscam e por vezes até filmam a chegada ao aeroporto. Gabi, Thales, Dona Tere, passamos pela imigração, agora se misturar no povo. E a gente comemorou, mas não. A gente comemorou assim, né? Tipo, conseguimos, assim, meio escondido. Nada muito tipo, vamos morar aqui, não. Quando ele foi carimbar o 4º passaporte, ele olhou nos meus olhos e falou a si mesmo: você já fez a matrícula, já matriculou os miúdos? Vários vídeos relatam que os agentes do CEF têm noção daquilo que se passa. Não subestimem o CEF. Tenham respeito pelo CEF. Porque se você fizer tudo direito, você não vai precisar fazer aulas na internet de como enganar os policiais do CEF, tá bom? Como tirar doce de criança. Vocês acham que realmente é assim? Gente, o CEF não é bobo. O CEF, ele sabe de tudo. Sabe de tudo e anunciou que está a fazer uma investigação aos youtubers que publicam estas instruções detalhadas. Em causa estará o crime de auxílio à imigração ilegal. Também a Associação Brasileira de Portugal admite estar preocupada com aquilo que vê na internet. Na nossa visão é crime. É crime porque eles estão induzindo os brasileiros a passarem por situações difíceis aqui. Porque é um crime. Eu estou induzindo as pessoas a já chegar em Portugal, o migrante, com uma ideia de que eu tenho que ser desonesto para viver aqui. Está errado. E tem a noção que há milhares de pessoas a fazer isso? Temos, porque é só entrar na internet e vai ver a quantidade deles que estão ali nos youtubers. Mas o que move estas pessoas é o que move a esmagadora maioria dos imigrantes. Aconteceu e acontece com milhões de portugueses. Acontece agora em grande escala com brasileiros. A quantidade de pessoas buscando informações
ávida, assim, para mudar para cá, para buscar um emprego, uma oportunidade de recomeçar a vida. Os vídeos que se encontram na internet confirmam que muitos imigrantes e até famílias completas chegam a Portugal treinados com aquilo que viram na internet. Os inspectores do CEF, no aeroporto, percebem, muitas vezes, que estão a ser enganados, mas pouco podem fazer. Fala, família Buscapé, tudo bom com vocês? Casal Buscapé aqui na área para mais um vídeo. Carol e Tiago seguiram o caminho de milhares de imigrantes brasileiros. Entraram em Portugal para turismo, mas já sabiam que vinham trabalhar. Estiveram ano e meio para conseguir a legalização enquanto trabalhavam num restaurante e numa fábrica de abate de coelhos. Fala, galerinha, como é que vocês estão? Passaram 5 anos desde que atravessaram o Atlântico. Hoje são youtubers. Vivem do canal que criaram para revelar Portugal aos brasileiros e da venda de viagens. O que incentiva é mostrar Portugal. Porque a ideia a questão da imigração, do aeroporto, aquela coisa, é o ponto final, é quando a pessoa já está vindo. O aeroporto é a parte mais polémica. Há centenas de canais no YouTube a dar dicas de como entrar em Portugal como turista, com casos concretos de quem pretende trabalhar. O casal Buscapé é apenas um exemplo. Nós mostramos a forma que é, para a pessoa entender o processo, mas não deixando de lado o que elas irão enfrentar. Já tivemos contato, na verdade, pessoas que vieram conosco, tá? Vieram conosco e ficaram em Portugal 15 dias, porque não suportaram. Nem todo mundo tem estômago para enfrentar o que a gente enfrentou. Sempre tivemos acompanhamento jurídico, que sempre nos orientou sobre o que nós devíamos falar. Com a simples pesquisa no YouTube, se você digitar lá como se legalizar em Portugal, você vai encontrar centenas de vídeos que são muito mais explícitos que o nosso. Mas é sim possível. Quem conhece a lei admite que a legislação é difícil de aplicar. Vários vídeos no YouTube estão no limite. Parecem ser autênticos guias práticos de como não cair nas armadilhas que os inspectores do CEF colocam. Jogam na corda bamba. Eu quero admitir que não o fazem por mal, mas como tentativa de auxiliar os outros amigos a descobrir um novo mundo e a descobrir um sítio com novas oportunidades. Mas infelizmente estão muito próximos da violação da lei. Há uma tipificação do crime, é o auxílio à imigração ilegal, reúne todos os requisitos para estarmos perante uma forte probabilidade de indícios de crime nesta matéria. Nós não podemos esquecer que são youtubers e os youtubers, quanto mais visualizações tiverem, mais proveito económico tiram. Nos vídeos que fazem, Carol e Tiago sublinham que apenas contam histórias. Assista esse vídeo, por favor, tá? Nós mostramos a história das pessoas, é um direito que nós temos de contar outras histórias além da nossa história. Tá? E as pessoas, elas é que têm o senso de julgamento, de colocar na balança. Pô, eu vou para lá para trabalhar pesado nas mudanças, ou matando coelho, ou numa cozinha de restaurante que no verão faz 50 graus sem ventilação, ou vou tirar um visto e vou vir com uma situação bem mais tranquila, com segurança para minha família. Ao contrário de outros países, a lei portuguesa permite a um brasileiro entrar como turista e depois arranjar trabalho. Para os brasileiros que estão passando necessidade no Brasil, para grande parte deles, meio que parece um destino lógico, como foi para o nosso caso. Quando a pessoa pesa, tudo bem, ali está escrito na lei que não pode, mas Portugal abre esse precedente, Portugal dá essa oportunidade. Vários relatos de pessoas de que o próprio agente do CEF falou, não, você está vindo para morar, né? Pô, mas chega e se legaliza, procura legalização. O próprio agente do CEF no aeroporto. No grosso, o CEF tem conhecimento disto e não é alheio a esta situação. Se o CEF fosse fazer um controle apertado a determinados voos, correríamos o risco de devolver à precedência cerca de 50% dos passageiros em alguns voos de algumas origens. Muitas vezes os inspectores do CEF têm a noção que estão a ser enganados. É impossível não ter essa percepção. E a lei não é perfeita. No último ano, quase metade dos brasileiros autorizados pelo CEF a viver em Portugal já cá trabalhavam. Tinham entrado no país para fazer turismo. Então, lembra, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Apesar da chegada diária
Caparica. Centenas de passageiros, a comunidade brasileira em Portugal sabe bem que há caminho para fazer para uma maior e melhor integração. Isto porque o preconceito está amplamente instalado. Senhorios que se negam a alugar casa para uma mulher brasileira, por exemplo, que fala abertamente: eu não alugo para você porque você é brasileira. Isso ainda é recorrente. Nos últimos anos, os brasileiros tornaram-se de longe a maior comunidade imigrante a viver em Portugal. Em 2018 existiam pouco mais de 100 mil cidadãos brasileiros no país. Hoje são 250 mil, sem contar com os milhares que entraram como turistas e aguardam a autorização de residência emitida pelo CEF. Numa altura em que muitas empresas se queixam de falta de mão de obra, o Governo propôs e o Parlamento aprovou há poucos dias um inédito visto para procurar trabalho. Quem conhece o Brasil diz que esta mudança na lei vai trazer uma avalanche de brasileiros para Portugal. O que você faz quando você vem jantar num restaurante e o presidente da República também está jantando junto com você? Patrícia Lemos não esquece o dia em que encontrou o presidente numa pizzaria. Então, gente, ontem eu subi no meu Instagram um vídeo, mas assim, da situação mais inusitada que eu já passei na minha vida. Pouco antes deste encontro, Patrícia tinha deixado o Brasil, veio viver para Cascais com o marido, 2 filhos e a mãe de 78 anos. Mais tarde fundou a conta Vou Mudar para Portugal no Instagram. Nasceu da quantidade de amigos e amigos de amigos que me ligavam para saber assim, como é que é a vida aí? É boa mesmo? Funciona? É verdade que a gente pode andar na rua com o celular? O Instagram cresceu para uma empresa que trata de toda a mudança para Portugal. Tem 20 funcionários. Todos os dias uma família brasileira chegando através da nossa empresa, porque daí nós evoluímos para uma empresa de relocation. Nós somos um one-stop shop para o brasileiro que quer mudar para cá. Só em compras de imóveis, a empresa já movimenta 30 milhões de euros por ano. Mudanças para Portugal totalmente legais, sem truques e sem entradas para turismo. Andar na rua falando no meu celular sem medo. Patrícia já ajudou mais de 700 famílias e 5 mil fizeram um curso chamado Jornada Portugal, que custa 300 euros. Nós mostramos para o brasileiro, primeiro, a necessidade de mudar legalizado e o que é Portugal. A quantidade de pessoas buscando informações ávida, assim, para mudar para cá, para buscar um emprego, uma oportunidade de recomeçar a vida. 7 horas da manhã. Patrícia Lemos não tem dúvidas sobre o novo visto para procurar trabalho. A lei vai trazer uma avalanche de brasileiros. Eu até me emociono porque vai mudar a vida de muita gente. Imagina que a gente tem muitos brasileiros que sonham em mudar para cá, mas não vão mudar de uma forma irregular, porque não faz sentido você recomeçar a tua vida em outro país de uma forma irregular. Pessoas que sonhavam com isso e que agora elas têm a possibilidade de mudar para cá com suas famílias legalizadas. O interesse não para de aumentar. O Instagram Vou Mudar para Portugal, de Patrícia Lemos, já tem quase 500 mil de seguidores. Independentemente dos esquemas para contornar as leis e regras da imigração, há um outro problema que ganhou especial visibilidade, sobretudo nos últimos dias. 2 atores brasileiros acusam uma mulher de ter dirigido comentários racistas aos filhos adotivos num restaurante da Costa da Caparica. As imagens tiveram um forte impacto no Brasil, mas há uma estatística que merece atenção. As queixas por xenofobia contra brasileiros aumentaram mais de 400% nos últimos 5 anos. Essa nojenta, uma filha do isso você é horrorosa, filha. O caso aconteceu na Costa da Caparica, mas rapidamente chegou ao Brasil. Você merece sabe o quê? Você merece soco, você merece uma porrada na sua cara. Isso você merece. É a revolta de uma mãe, a atriz brasileira Giovanni Uban, depois de ter ouvido comentários racistas contra os 2 filhos menores. De acordo com a assessoria do casal, a mulher dirigiu-se às crianças e a um outro grupo de turistas angolanos e pediu que saíssem do restaurante e que voltassem para a África. O casal de atores brasileiros apresentou uma queixa por discriminação racial. Um episódio que teve forte impacto cá e lá no Brasil, onde tem sido também notícia o aumento de casos de discriminação contra brasileiros que vivem em Portugal.
vontade, curiosidade de se mudar para Portugal, procurar emprego, agora formada como médica em Portugal? Olha, inicialmente eu tinha muita vontade, mas nos últimos anos eu tenho visto sobre um aumento de casos de xenofobia, principalmente com mulheres brasileiras, porque tem toda uma visão estereotipada. Então eu tenho repensado sobre isso. Talvez eu procure outros países da Europa para buscar emprego ao invés de Portugal, porque eu tenho visto que o número de casos de xenofobia em Portugal é muito grande. E quem cá vive, que o diga, são cada vez mais as denúncias que chegam à Casa do Brasil em Lisboa, e nas mais variadas formas. Muitos, desde senhorios que se negam a alugar casa para uma mulher brasileira, por exemplo, que fala abertamente, eu não alugo para você porque você é brasileira, isso ainda é recorrente. Vagas de trabalho que quando a pessoa chega para a entrevista e é percebida como brasileira e é dito, não, essa vaga não é para brasileira, como a mulher brasileira ainda ser percepcionada como um corpo que é possível ser tocado, que é possível ser assediado, e isso ainda é muito comum na comunidade portuguesa. Segundo a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, as denúncias de casos de xenofobia contra brasileiros aumentaram 433% desde 2017. Vai para a tua terra é uma expressão verdadeiramente absurda. Nos tempos que vivemos, a terra de cada um é mesmo e só o planeta, desde que se cumpram as regras. Boa noite.